que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro. 308 dias já se passaram do ano 2022, faltando só 57 para terminar o ano. Estamos na lua crescente. O Exército Brasileiro comemora hoje o dia do oficial da reserva. Comemoramos o dia do inventor, dia das favelas. Hoje nós comemoramos também o dia de São Carlos Borromeu, reorganizador da Igreja Católica. São as comemorações de hoje. Sentinela Informações, um oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? Com os seguros Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Antes da gente anunciar aqui a nossa convidada de hoje, deixa eu só lembrar aqui que hoje tem vacina, viu, gente? Hoje tem vacina contra a Covid aqui em Três Pontas, no posto de saúde Catumbi e na Policlínica até às 16h30, todas as doses. Crianças somente na Policlínica. Vacina CWY contra meningite em todas as salas também para adolescentes nascidos a partir de 2007 com idade entre 11 e 15 anos. Tem vacina contra o HPV também para meninos e meninas a partir de 9 anos até 14. Influenza, que é a vacina da gripe para todas as idades, né? E lembrando que o posto de saúde que a Policlínica estará aberta amanhã, de 8 da manhã às 3 da tarde, tá? Depois, isso amanhã, no dia 12, será o posto de saúde Catumbi, que ficará aberto no mesmo horário. No dia 19, o Centro de Saúde Vila Marilena, e no dia 26, o posto de saúde do Santa Edviges. Hoje, quem conversa conosco aqui no nosso Sentinela Informações, professora Luana Barbosa. Hoje nós vamos falar de vestibular, vamos falar de Enem também, né, professora? Bom dia, prazer tê-la conosco aqui. Bom dia. Antes de a gente entrar no nosso assunto, eu quero agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer enorme vir aqui, né? Eu venho, me sinto bem, me sinto em casa, né? Não é aquele convite que dá uma tensão, dá uma alegria, né? Tem convite que a gente recebe e fica, eu vou ter que ir lá. Esse não, eu vou lá, que alegria. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz com isso. Já estamos aí praticamente na reta final aí da preparação para o Enem e para alguns vestibulares também, né, professor? Sim, a gente já começa agora, né, nesse fim de semana, a gente começa com os vestibulares, alguns vestibulares importantes, individuais. Temos o Enem, início dia 13, e aí não para mais, né? E vem FUVEST, várias outras universidades que fazem o seu vestibular em separado também. Então, a hora é agora, né? Vai começar. Muita gente começa a preparar desde o início do ano, ou não? Então, eu costumo dizer que muita gente começa a preparar desde o início do ano, muita gente está se preparando há mais de um ano, né? O aluno, ele tem que estudar não para passar naquele vestibular, né? Eu vou me preparar esse ano e vou passar em 2022. Não, eu vou estudar até eu passar. Né? Cada um tem seu tempo, cada vestibular tem a sua dificuldade, cada um tem seu objetivo, né? Há faculdades federais muito concorridas em que dificilmente o aluno vai passar de primeira. Ele vai estudar um ano, vai estudar mais um pouco, né? Então, assim, não se colocar prazo é muito importante. Então, não é estudo um ano para passar naquele ano. Eu estudo até passar, até eu alcançar o meu objetivo. Agora, professor, para a gente começar aí a nossa conversa, realmente gostaria que a senhora
senhora fizesse uma análise aí das competências, que são 5, né? Que só falasse um pouquinho a respeito de cada uma delas. Começar pela gramática, professor. Então vamos começar. A prova de redação, né? Que a gente vai dar um enfoque maior aqui, a prova de redação, dependendo da universidade, ela chega a ter um peso até de 30% a 40% da sua nota total. Então ela realmente é um diferencial. E ela é dividida em 5 competências, a redação, as quais o examinador vai atribuir uma nota de 0 a 200 pontos, né? Então vamos ver, competência 1, gramática. A competência 1 vai avaliar seus erros de português. Então veja, muitos alunos me perguntam assim, como funciona? Se eu tiver 3 erros, eu perco uma quantidade de pontos? Não, não é assim, né? Como que funciona? O examinador, ele observa ao longo da sua prova se você não sabe aquela regra. Por exemplo, a pessoa erra sempre a vírgula em relação aos adjuntos adverbiais. Ela sempre erra, é um erro constante dela. Ela vai ser apenada. Agora, ela acertou todas as vírgulas em relação a essa regra. Errou uma, ela não vai ser apenada gravemente ou até não vai ser apenada. Não é a quantidade de erros, é a observação que o examinador faz sobre você saber ou não. Errou crase, todas as crases, ele erra sempre crase, vai perder ponto. Não importa a quantidade, importa a observância do examinador se você sabe a regra ou não sabe a regra. Então, quais são os principais erros dentro da competência 1? Vírgula entre sujeito e predicado. É muito comum, e é comum a gente ver nas notícias, é comum a gente ver no dia a dia da gente, na leitura que a gente faz aí de atualidades. Então, as pessoas escrevem assim, normalmente. A imprensa alemã, vírgula, noticiou que. A imprensa alemã é o sujeito da oração. Noticiou que é o predicado. O predicado sempre inicia ali, nesse caso aqui, por um verbo, né? Poderia ter algum outro acessório, mas no caso aqui está o verbo direto. Então, a imprensa alemã é o sujeito. Noticiou o predicado. Como que eu sei que a imprensa alemã é o sujeito? Eu vou ao verbo e pergunto quem fez. Quem noticiou? A imprensa alemã. Aí o aluno coloca uma vírgula. A imprensa alemã, vírgula, noticiou. Eu não posso separar sujeito de predicado. São ideias que se complementam. Eu não separo ideias que se complementam com vírgula. Então é um erro considerado grave. É um erro que vai fazer você perder no mínimo 20 pontos na competência 1. Erro crasso que a gente fala, né? Então às vezes o aluno coloca o filme X, coloca lá, retrata a situação de logo no início da redação, o filme X, vírgula, retrata, vírgula entre sujeito e predicado, erro grave que não pode acontecer. Erro de crase também é muito comum. Gente, crase tem um macete muito simples para não errar crase. Por exemplo, eu escrevo lá, esse problema é devido à falta de educação de qualidade. Esse problema é devido a... Eu estou na dúvida se eu coloco uma crase nesse A ou não. Pego a palavra falta e coloco essa palavra no masculino. Então, por exemplo, esse problema é devido ao processo educacional. Virou ao, tem crase. A palavra, esse problema é devido ao processo educacional. O A virou A mais O, então tem crase. Então, esse problema é devido à falta, tem crase, porque se a palavra falta fosse masculina, viraria ao processo de aprendizagem. Então, é um simples macete. Você não precisa saber mais do que isso para a crase. Você, na sua escrita, ao longo da sua vida, você vai colocando a palavra feminina que vem depois do A, substitui por qualquer uma masculina, virou ao, tem crase. Então o aluno erra muito crase, né? Erra muito vírgula, né? Entre sujeito e predicado. São essas observações que a gente tem que fazer. Prestar atenção também para palavras que dão a ideia de plural, mas elas são singular, né? Então veja bem, a população deve enfrentar a questão. A população a gente pensa assim, são tantão, né? Devem, porque é muito, né? São muitas pessoas. Não, a população, olha o artigo no singular, a população, singular.
Sujeito no singular, verbo no singular, concordância. A população deve enfrentar, tá? Então, muitas vezes essas ideias, que essas palavras, maioria, comunidade, o aluno coloca o verbo no plural, porque na mente dele é muita gente. Realmente é muita gente, mas a palavra é singular. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter em relação à competência 1. E só falar a respeito da vírgula, e a vírgula é muito interessante, porque dependendo do lugar que a pessoa coloca a vírgula numa frase, ela muda completamente o sentido da frase, né? Ela muda todo o sentido da frase, né? Todo o sentido. A gente tem algumas, aqui agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas a gente tem algumas construções em que tudo muda, né? Em razão da vírgula. É verdade. A segunda competência seria a tipologia, né? Qual? A tipologia, então. O aluno tem que escrever uma redação dissertativa argumentativa. O que é isso? Ele vai escrever uma dissertação em que ele vai expor as ideias dele sobre aquele tema, né? Ele vai trazer os seus argumentos sobre aquele tema. Não é expositivo o texto. O que seria um texto expositivo? Em que ele vai simplesmente falar o que o outro pensa sobre aquilo. Não, o examinador não quer saber o que o outro pensa, ele quer saber o que você pensa, as suas ideias. Então, muitas vezes o aluno faz o seguinte, então até já vou fazer uma observação sobre os textos motivadores. Os textos motivadores, que você recebe uma proposta de tema, que normalmente é um problema social, e abaixo vem textos para que eles te direcionem, né? Só que veja, eu falava até para os meus alunos, né, que a gente prepara por uma base, né, uma base boa, de um bom tempo. Nem precisa ler texto motivador, porque às vezes você vai se contaminar com a ideia do texto motivador. Até que um ano caiu o tema publicidade infantil. Você lia, podia ser a criança que faz publicidade ou a criança que recebe publicidade. E quem ia te dar esse direcionamento era o texto motivador. Então, hoje eu digo, leia o texto motivador para ele te dar um direcionamento, porque às vezes você lê o problema, você imagina uma coisa nada a ver, e o texto te puxa para a realidade. Só que o texto motivador não é a sua ideia. É a ideia daquele autor, que são vários autores normalmente, né? É um texto, por exemplo, da Lília Soares, é um texto de vários autores ali. A gente tem vários textos. E aí você lê lá o autor do texto, não é a sua ideia, não foi você que escreveu, né? Vamos pegar como exemplo a Lília. Foi ela que escreveu o texto. Então, se você pegar a ideia dela e jogar no seu texto, o texto não é seu, é dela. Você está parafraseando ou você está copiando a ideia de outra pessoa. E o texto, ele é argumentativo, ele quer saber a sua ideia, né? Então, qual é a dica aqui dentro da competência 2? Pega o tema, né? Antes de ler os textos motivadores, não que você não vai ler, mas antes de ler, faça o seu projeto de texto. Coloque as suas ideias, né? Eu vou nesse texto usar na introdução isso, no desenvolvimento aquilo, as minhas ideias são essas. Porque aí você já não está contaminado, né? Pelas ideias do outro. Depois você lê, vê se você não fugiu do tema, se você fez, e você mete bala, faz seu texto. Só que, então veja bem, na hora que você for fazer o seu texto, a parte da sua opinião, a parte da criticidade, a parte do seu pensamento, ela tem que estar lá, visível, né? Eu não posso trazer muito argumento de fundamentação que é do outro e falar muito pouco, aí eu vou perder ponto nessa competência, na competência 2, porque eu não estou dentro da tipologia, que é argumentativo. O examinador quer saber o que você pensa, quais são as suas ideias e não a do outro. Agora, é muito importante também essa terceira competência, que é a escolha dos argumentos, né, professor? Então, dentro da escolha dos argumentos, o examinador recebe uma planilha que ele parte da nota mais baixa até a mais alta. A mais baixa é o aluno que traz argumentos de senso comum. O que é o argumento de senso comum? É aquele argumento que todo mundo pensa, né? Todo mundo sobre esse assunto pensa sobre isso, fala, qualquer um fala, mas não tem embasamento, né? É o de senso comum, é o que todo mundo pensa, é o que se você for fazer uma entrevista, né? Aí todo mundo, a maioria, né? Você for fazer uma entrevista, as pessoas vão falar a mesma coisa, né? Ah, tem que reduzir, por exemplo, o consumo de plástico, porque o plástico prejudica o meio ambiente. Isso todo mundo fala, é o senso comum. E tem lá na ponta o top do argumento, que é o argumento de autoria, é o argumento aprofundado seu.
Agora, o que faz o seu argumento sair da base que todo mundo fala e chegar a um argumento de autoria, que é um argumento nota 200, é aquilo que você traz de repertório do seu estudo ao longo da vida, né? Então, por exemplo, você tem aí de repertório vários pensamentos de filósofos, vários conceitos da doutrina, né? Você tem... você estudou aquele tema, você sabe dados do Brasil sobre aquele tema. Então, tudo isso vai tirar o teu argumento do senso comum, porque você comprova aquilo que você fala. Você não só fala o que todo mundo fala. Você pode até partir de um argumento que as pessoas falam, mas você enriquece com o seu argumento de comprovação, né? Com o seu repertório, com aquilo que você estudou ao longo dos anos. Porque o Enem, ele não é aquele estudo de um ano, não. Ele é a bagagem que você traz de estudo de toda a sua vida, né? É tudo aquilo ali você vai poder usar, conceitos de geografia, de história, né? De biologia. Então, o Enem, ele é a redação, né? Naquele momento, tô falando do Enem, quando eu falei o Enem era a redação. Ela não é feita pelo professor de redação exclusivamente, a gente caminha junto, né? Ali na redação entra o professor de história, entra o professor de geografia, de biologia, entra todo o conhecimento ali que vocês adquiriram. Nós estamos conversando hoje aqui com a professora Luana Barbosa, estamos falando sobre a preparação aí para os vestibulares e também para as provas do Enem. Gente, toda vez que a professora Luana vem aqui, ela dá uma verdadeira aula pra gente aqui, né? Bom demais, viu? Pra gente e pros ouvintes todos aí, bom demais, viu? Bom demais. Fico feliz. Professora Luana, nós falamos aí sobre a competência gramática, sobre a tipologia, sobre a escolha dos argumentos. Os conectivos também são importantes. São, aí, né? Os conectivos aí a gente entra na competência 4 e é muito importante, porque veja, se eu for sentar na minha casa, eu for ler um texto que é um amontoado de frases, aquilo é extremamente cansativo. Quer ver? Maria foi à festa, ponto. Maria não gostou da festa, ponto. Na festa não havia salgadinhos, na festa não havia salgadinhos, ponto. Na festa não havia brigadeiro, ponto. Imagina você ler um texto assim. A gente não escreve assim, né? Maria foi à festa, ponto. Maria não gostou da festa, ponto. Maria, na festa não tinha salgadinho, ponto. Na festa não tinha música, ponto. Ninguém escreve assim, porque seria extremamente cansativo. Eu consigo passar a ideia para a pessoa? Consigo, mas de uma forma cansativa. Eu uso conectivos. Maria foi à festa, vírgula. Porém, não se divertiu, vírgula. Uma vez que não havia salgadinhos nem música. Porém, uma vez que nem conectivos. Para juntar as ideias e aquilo não ficar cansativo. Então, você, ao longo da sua redação, você também não vai fazer um amontoado de frases. Você vai colocar um porém, um entretanto, todavia, assim, nesse sentido, dessa forma, tudo para juntar as ideias, né? O interessante é que esses conectivos acabam ampliando mais o campo de visão a respeito daquele assunto também, né? Sim, porque quando eu trago um porém, eu já estou dizendo para o examinador que eu estou discordando de algo. Entendeu? Isso é interessante. E há um tempo atrás, eu quero chamar atenção para esse conectivo, o contudo. O contudo, os alunos, muitos ainda erram. Por quê? A ideia do contudo, quando a gente escreve contudo, eu estou falando do contudo junto, né? C-O-N-T-U-D-O. A gente pensa assim, o aluno jogava lá na conclusão. Contudo, acho que na cabeça dele ele pensava assim, com tudo que foi dito acima, mas não é. O contudo é adversativo, mas, porém, contudo, entretanto, senão, todavia. O contudo traz uma ideia contrária. Maria foi à festa, contudo, não se divertiu. Então, o contudo é o único que ainda gera alguma dúvida. E muitas vezes o aluno joga o contudo na conclusão. Não pode, preste atenção nisso. Contudo é uma ideia contrária. Maria foi à festa, contudo, não se divertiu. Maravilha. E para fechar, a conclusão, né? Então, a conclusão foi um caminhar no Enem, né? Porque, veja, eu tenho que atribuir 200 pontos ao aluno, então eu tive que fixar critérios para que o aluno alcançasse esses 200 pontos. E, ao longo dos anos do Enem, essa competência foi sendo trabalhada e cada vez mais específica. Então, hoje, eu tenho que resolver o problema que me foi dado. E eu tenho que responder a 5 perguntas. Quem vai resolver? Vai resolver e vai fazer o quê? Vai fazer o quê, como, para quê? E vai fazer um detalhamento.
Então, por exemplo, eu costumo dizer que no QUEM, muitas vezes a gente usa os ministérios, porque a gente divide o nosso poder em poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, né? Nós temos que ter a harmonia desses três poderes. Poder executivo está escrito na Constituição, eles têm que ser harmônicos, né? Um poder controla o outro. Só que o poder executivo, pelo nome já diz, é o poder de ação, é o poder que faz. Então, como eu tenho que solucionar, eu tenho que fazer uma ação. Então, muitas vezes eu uso o poder executivo, e dentro do poder executivo eu escolho um ministério. Então, por exemplo, um problema que seja do meio ambiente, cabe ao Ministério do Meio Ambiente e eu vou dizer o que ele vai fazer, né? E aí eu vou fazer uma proposta para solucionar aquele problema, né? Cabe ao Ministério do Meio Ambiente, vamos pensar numa problemática aí, num problema do plástico, né? Cabe ao Ministério, ou então eu posso usar o Ministério da Educação, porque muitas vezes o problema, ele não é diretamente da educação, mas se eu educar as pessoas, eu vou ter um cenário diferente. Então, cabe ao Ministério da Educação inserir nas escolas um projeto para que o consumo de plástico seja revisto, né? Então, assim, na maior parte, o problema é educacional, na maior parte das vezes, né? O investimento numa educação de qualidade, numa educação que faça o aluno pensar, que não saia um aluno ali reprodutor de conteúdo, mas que tenha boas ideias, né? Que se desenvolva como pessoa. Então, esse tipo de educação que inexiste já solucionaria a maior parte dos problemas que são apresentados aí na redação. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Luana Barbosa, estamos falando aqui sobre a preparação aí para os vestibulares e também para as provas do Enem. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? Com o seguro Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Olha, dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. É rápido o intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a professora Luana. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações, com a nossa conversa aqui com a professora Luana Barbosa. Estamos conversando sobre as provas do Enem, né? Os preparativos aí para as provas do Enem, também para os vestibulares. Interessante essa nossa conversa aí, porque muita gente às vezes pensa que o examinador, ele simplesmente lê a redação e dá a nota, e não é por aí, né? Ele observa cada uma dessas competências. Exatamente. Aí, né, professora? Ele vai passo a passo, né? O critério é técnico, né? Tem que ser técnico, né? Não é o texto que ele gostou ou que ele não gostou, é o texto que atende às competências ou que não atende às competências. No caso dessa competência gramática, por exemplo, se ele erra, por exemplo, 2 crases, 2 vírgulas, tem um número de pontos que ele vai perder na redação? Se essas 2 crases que o aluno errou demonstram, por exemplo, ele errou 2 crases, ele colocou crase antes de verbo, que não pode ter. Só apareceram 2 verbos que tinham um A antes, ele colocou 2 crases, ele vai perder ponto, porque ele mostrou que ele não sabe que não tem crase antes de verbo. Agora vamos dizer que no texto dele tem 20 possibilidades dele colocar crase antes de verbo, ele colocou em 2, ele não vai ser tão apenado, ou até não vai ser apenado. Uhum.
E deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Júlia, que a Júlia está fazendo uma pergunta interessante aqui, doutora. Ela pergunta o seguinte: tem algum pensador que já está muito batido, que não é interessante citar na redação? Eu gosto quando a participação, né? Acho muito bom. Obrigada, Júlia. Então, veja bem, a gente tem alguns fatos históricos, pensadores que realmente são muito batidos, que ficaram um pouco desgastados, vamos dizer assim. Por exemplo, Revolução Industrial, aí coloca lá, ser todo mundo a mesma revolução, o fato histórico da colonização, ou algum pensador, né? No meio do caminho, Drummond, tinha uma pedra. Nossa, o que tem de redação com isso? Veja bem, só que eu não limito os meus alunos. O que eu digo? A gente tem que aprender a raciocinar. Se eu tenho que escolher algo que esteja relacionado ao tema e que eu veja que aquela escolha daquele doutrinador ou daquele fato histórico, ela tem muito a ver com o tema e eu vou conseguir com as minhas palavras relacionar, não deixar solto lá, né? Porque normalmente nesses modelos padrões que a pessoa coloca sempre a mesma, no meio do caminho tinha uma pedra, Drummond falou que tinha um problema e você joga o problema, aquilo fica solto lá, né? Então assim, eu não limito, eu não impeço meus alunos de usar, né? Eles podem usar o que eles quiserem de alusão, desde que aquilo tenha sido antes bem raciocinado e que você consiga ligar bem ao tema, né? Mas assim, a gente tem dentro do Brasil inúmeros pensadores, né, que podem, a gente tem obras de arte, a gente tem um arsenal de conteúdo muito grande e isso é muito interessante, né? Ontem eu estava numa aula online com mais de 50 alunos e aí eu trouxe um tema, dentro daquele tema eles trazem pensamentos que eu nem... Aí traz um pensador que eu não tinha nem ligado, um fato histórico, então assim... a gente estava falando do preconceito em relação às músicas de periferia. E eles trouxeram tanto conhecimento, né, da bossa nova, que a bossa nova surgiu aí como uma Alice que falou, né, como uma reinterpretação do samba para tirar o preconceito que tinha. Então, eles têm assim, vocês todos, né, se vocês tiverem a tranquilidade e a confiança para acreditarem que vocês são capazes de pensar e que vocês têm um repertório muito grande, vocês não vão ficar presos a determinados pensamentos. Mandar um abraço para Duda Rodrigues também. A Duda diz o seguinte: aqui gostaria de deixar aqui registrado o carinho e a admiração pela professora Luana. Ela é uma pessoa incrível, uma professora excepcional. A cada dia que passa eu aprendo mais e mais com ela. Muito obrigada por tudo e principalmente por ter me ensinado a raciocinar e sair fora da bolha. Que legal. Legal, né? Legal. É bom demais. Tenho um carinho enorme pela Duda, né? Minha aluna aí, que tá aí na caminhada comigo há um tempo, né? Que vai conseguir, que vai chegar a hora dela e que vai ficar para mim, né? Que logo ela vai entrar numa universidade, vai ficar para mim a saudade, né? E a certeza de que eu também aprendi muito com ela, né? É daquelas alunas que participam da aula, traz intervenção, faz a gente pensar, porque às vezes a gente está numa posição cômoda, né? Vou dar aquela aula, eu vou passar para eles. Não, eu recebo conteúdo, né? A gente troca até relação aí de amizade também, de torcida, de querer muito bem ao aluno, né? Assim como eu quero a Duda, fiquei feliz. E sair da bolha, sair da caixinha, né? Pensar fora da bolha, abrir a mente, ver que o mundo tem diversas possibilidades aí. Tá certo. Vamos falar um pouquinho a respeito da pré-prova, professor. Então, pré-prova, eu disse para eles que semana que vem eu já acordei. Gente, eu acordo 5 horas da manhã, porque minha filha acorda 5 horas da manhã. Ela acorda até 5h50, eu acordo 5h50 com ela. E aí eu começo a pensar em ler e planejar a semana que vem, né? Porque a gente está na sexta. Aí, 6 e pouco, eu já estava lá com senhores responsáveis e a rotina da semana que vem, né? Que a gente tem um grupo de pais dos alunos também. Coço o dedo, às vezes fico coçando ali para dar 7, para não acordar as pessoas. Então, eu fico animada. Então, a gente vai entrar na última semana, né? Então, nessa última semana, o que é importante? Vamos fazer revisão. Revisão porque a gente tem muito conceito, a gente tem muito conteúdo, né? E às vezes a gente, na hora, eu sei o que é equidade, mas qual que é o autor mesmo, é muita informação. É hora de você sentar, organizar as suas ideias, né?
Então organiza. Não, a gente dificilmente vai aprender coisas novas nessa semana. A gente vai fazer uma revisão, tá? Então é semana de revisão. Eu vou revisar. Começa sempre com a redação, eu sempre puxo para o meu lado, que a redação é muito importante. Então, eu vou começar com a revisão de redação. Também tem conceitos de matemática que eu preciso rever. Por que essa revisão? Para te dar tranquilidade na hora. Porque às vezes você vai para a prova e pensa, por que eu não li de novo aquilo? É a hora de tirar o porquê que não do seu dia da prova, né? Para você adquirir confiança. Então, revisar a matéria. Se organizar. Às vezes o aluno, foi o que eu falei lá no grupo de responsáveis, ele tem uma rotina, né? Ele faz uma atividade física, ele faz uma música, ele faz um idioma, ele faz o curso de redação, mas ele faz também um pré-vestibular. Vamos reduzir essa rotina, né? É uma semana antes da prova, né? Se ele perder alguma aula que não vai estar direcionada àquela prova, não tem problema, ele recupera mais à frente. Então, vamos também, os responsáveis, vamos dar uma diminuída nessa rotina, né? Para focar no que é mais importante, é a semana do direcionamento, né? Faz diferença? Faz. Quantos alunos falam assim, nossa, naquela aula de revisão, você falou do não sei o que eu usei lá na prova, do autor que se você não tivesse falado, eu não ia lembrar que era ele. Então é a semana de revisão. Eu faço um intensivo, a gente vai de segunda a sábado com aula, né? Pouco, eu não vou fazer aquela coisa longa não, porque a gente já fez o aulão de 8 horas de aula, falando 8 horas, imagina, e eles ficaram até o fim. Isso foram mais 100 alunos, até o fim, 8 horas eu falando, é muito amor por mim e eu por eles, né? No final eu cheguei quase, falei assim, acho que eu tenho que ir pro hospital, tão cansada que eu tô, né? Então, a gente é a semana da revisão, é a semana de adquirir confiança, né? É você confiar, porque tem um aluno que se sabota, sabe qual que é o aluno que se sabota? Ele fica assim na última semana, vai dar não, sei nada, não, vai dar sim, fiz o máximo que eu pude, sei tudo que eu estudei. Pronto, se não for com essa confiança, vai com a mentalidade derrotada lá, vai se sabotar na hora da prova. Confiar, não é bobo alegre, confia sem ter estudado, não. É confiar tendo estudado, né? Então é a semana da revisão aí. Tá certo. Agora, essa diminuição das atividades é importante até para o próprio equilíbrio da pessoa. Exatamente, né? para a saúde mental, né? Porque a gente vive na sociedade do cansaço, né? Numa sociedade acelerada, numa sociedade que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa e às vezes quando a gente não tá, a gente para, mas eu devia estar fazendo alguma coisa. Não, parar também faz parte, descansar, dormir cedo essa semana, procurar não ficar no celular, perdendo, que às vezes a gente perda assim, né? Fica assim, a rede social para ver onde foi o fulano que fez fulano, isso não importa agora, gente. Agora é hora de desligar o celular mais cedo, porque o celular ele atrapalha, ele tira seu sono, né? Parou, né? Já estudei, vou me alimentar bem, né? Alimentar com coisas saudáveis para me sentir leve, equilibrada, né? E vou dormir mais cedo, já para mim, eu vou descansar essa semana para no dia do Enem eu estar descansado. Então vamos fazer um preparo a semana inteira, né? Então aquilo que puder não fazer essa semana, que puder deixar para outra, eu vou deixar para eu estar fisicamente e mentalmente mais descansado. Professor, vamos falar um pouquinho agora a respeito do dia da prova, né? Falamos aí da preparação toda, chegou o dia, e aí? Então vamos lá. Primeiro, na véspera da prova deixa tudo arrumado. Cartão, esse ano eles vão aceitar documento de identidade digital, primeira vez, vai poder CNH, carteira de identidade e o e-título também. Ele vai poder apresentar. Deixa tudo separado, tudo arrumadinho. Eu não levaria o digital, porque na hora você tem que fechar o celular. Eu já saía de casa com meu celular desligado, se fosse eles, né? Então, tudo separado. O cartão de inscrição não é necessário, mas se der um erro lá, teu nome não tá, você tem que apresentar. Então, leva de garantia, deixa tudo lá, confirmação de inscrição, caneta preta, de tubo transparente, não pode ter nada escrito, sua água, sua alimentação leve, né? Tem aluno que chegou com uma mala, eu penso, ele vai passar o dia todo comendo aquilo ali, ele não vai fazer prova. Não precisa de uma mala de comida, né? Uma fruta, e quem gosta de um chocolate, ou outro gosta de um amendoim, outro, cada um sabe da sua alimentação, né? Uma barrinha, tá? Porque são 5 horas e meia de prova no primeiro dia e 5 horas no segundo. Deixo tudo separado para não ficar... Gente, tem aluno que fala assim, Luana, no dia da prova, tem caneta aí para você me prestar? Não vamos fazer assim. Tudo organizado de véspera, para eu dormir tranquilamente, né? Aí a família entra junto aí com suporte, né? Aquelas perguntas, separou a caneta? Separou o documento? Né? Tudo certinho.
Bom, no dia da prova, eu vou pegar a minha prova, primeiro dia 13, tem a redação, eu vou abrir e começar pela redação, tá? Porque a redação é o que tem maior peso na sua prova, então eu vou começar pela redação, eu vou ler, fazer meu projeto de texto, depois eu vou ao texto motivador. Lembrar que eu não posso copiar nem parafrasear o texto motivador, nem nenhuma questão da prova de história, nem de geografia, nada disso, né? Ampliou aí no edital, não posso copiar, eu tenho que ter minhas ideias, eu fiz meu projeto, eu faço minha redação no rascunho. Eu vou passar a minha redação imediatamente a limpo? Não vai. Você vai pegar e vai passar para um bloco de questões, tá? Então veja, deixo o meu rascunho lá. Controle de tempo lá no quadrinho que a moça vai marcando. Veja bem, aí eu vou para as questões. Eu começo por quais? Eu começo pelas que eu tenho mais facilidade. Tem gente que indica o contrário. Não, gente, começa pela que tem mais facilidade. Por quê? Porque, veja, quando tiver ao final, o teu sistema nervoso já vai estar mais alterado, porque você está correndo contra o tempo. E aí, às vezes, você vai errar uma questão que certamente você acertaria. Porque ela é fácil para você, ela é de uma matéria que você gosta. E aí você, na hora do desespero, você erra. Agora, se você errar, por exemplo, eu deixei o bloco de provas que eu acho mais difícil para o final, eu teria mais chance de errar. Entendeu? Então é uma questão aí de estratégia. Eu começo pelo que eu sei, porque eu vou garantir ponto ali, né? Então eu começo pelas matérias que eu tenho mais facilidade e deixo para o final as matérias que eu tenho mais dificuldade. Atenção também, prova de humanas vem com textos enormes e um comando pequeno. Leia o comando primeiro. O comando vai te dar o direcionamento daquilo que você tem que pesquisar no texto. Imagina você ler tudo, ler o comando, volta para... Não, eu começo pelo que se pede na questão, interpretando direito o que se pede, né? Se pede a certa, se pede a errada, se pede um exemplo, né? Prestar atenção no que se pede, tá? Bom, aí eu vou lá, fiz a redação no rascunho, voltei para a prova, escolhi lá uma matéria, vamos lá, eu gosto muito de história, fui para história, fiz umas questões, esqueci da redação. Quando eu observo que a minha mente já está longe da redação, eu volto para passar a limpo. Não passo a limpo imediatamente, porque quando você acaba de fazer o seu texto, você não vê os seus erros. Por que você não vê os seus erros? É igual o amigo que está andando com você. Todo mundo fala, não, esse amigo não é legal para você, mas você está grudado nele, você não vê erro. Né? A redação é a mesma coisa. Se você acaba de fazer e passa limpo, você não vai ver os seus erros. Se você distancia a sua mente e quando você volta, isso aí é comprovado, né? E você volta para ler, você consegue identificar a vírgula que está errada, a ideia que não faz sentido. E eu sempre digo para os meus alunos, li um pedaço do rascunho, achei assim, eu acho que isso está meio estranho, que isso está meio confuso. Se você acha, o examinador tem certeza que está. Porque se para você que escreveu parece que está sem sentido, para todo mundo isso estará mais sem sentido ainda. Você que fez está achando sem sentido, então refaça. Se você leu e teve aquela sensação, parece que ficou sem sentido, está sem sentido. Refaça, escreva de uma forma mais simples, né? Que fique aí fácil para o examinador compreender. O texto, a sua redação, ela tem que ser compreensível para todas as pessoas. Você tem que entregar para sua avó, ela tem que ler e tem que entender o que você escreveu. Você tem que entregar para sua mãe, você tem que entregar para sua irmã mais nova, para seu irmão mais novo. Todo mundo tem que entender. Se é aquilo que você lê e fala assim, que é isso? O que ele quis dizer? A sua redação vai ter uma pontuação baixa. Então, é melhor escrever de uma forma simples, né? Que seja compreensível, do que buscar palavras complicadas, fora do nosso uso, e fazer aquele texto todo complicado de compreender. Maravilha. Então, é momento de tranquilidade, não é momento de apavorar, né? Mas ainda é momento de estudo ainda, né, professor? Ainda é momento de estudo. A gente tem uma semana aí para dar um gás, né? E organizar as ideias, né? Não é não é a semana de folga, não. É a semana de revisão. Tá nada assim muito puxado, mas também nada que não seja nada, né? Não vou fazer nada essa semana, não. Eu sempre falo para eles, a gente compete com a gente mesmo, né? Eu não tô competindo com os outros candidatos, eu vou competir
com a minha rotina de estudo, com a minha determinação, com o meu foco, né? E é difícil, eu sei que é difícil, né? Cansativo, às vezes tem pressão, né? Às vezes a maior pressão é a nossa mesmo. Tenho alunos que, se eu pudesse, apostava todas as minhas fichas. Eu falo para eles assim que se eu pudesse construir uma universidade com os melhores alunos, tem uma turma que está estudando tanto, que está aí há anos aí na luta para uma universidade, para entrar num curso de uma universidade pública concorrida, que eles seriam meus alunos. Eu aposto minhas fichas nos meus alunos, sabe? Então eu confio e eu quero que eles também confiem neles. Esse fator da confiança é muito importante, né? E deixar aqui também que o estudo, eu até falei isso para eles no aulão, ele muda a realidade, né? Então eu nunca esqueço de uma aluna que ela era bolsista integral, 100%. A gente tem aliás, eu venho aqui para divulgar as bolsas do ano que vem, claro. Né? Então, e a mãe dela, que eu não conhecia, um dia tocou uma senhora lá em casa com um pratinho na mão, ela entrou e me entregou e falou assim, não vou expor o nome, ela foi, a minha filha passou, a primeira a fazer uma universidade na minha família. Ela falou, empregada doméstica, criei 3 filhos sozinha. E aí você deu essa chance dela fazer o curso, ela sempre gostou de estudar, entrou numa faculdade federal e ela vai ser a primeira que vai ter um futuro diferente lá em casa. Agora eu vou batalhar pelos outros. Então isso é bonito, né? O estudo mudar a realidade da pessoa, né? Aquela menina hoje deve estar aí no 4º período, né? Ela vai conseguir uma profissão melhor, um papel melhor na sociedade, né? E aí ela vai também poder ajudar os irmãos menores a estudarem também. Então a gente tem que acreditar que é o estudo que muda a realidade. Com certeza, teria muita coisa ainda pra gente conversar, que o assunto é bastante amplo, mas antes da gente começar o nosso programa, que a gente conversava a respeito de um possível tema para a redação este ano, né? A gente falava inclusive até em algo assim a respeito de eleições e você me dizia que para o Enem isso não é muito provável, pode acontecer sim em algum vestibular, né? O Enem ele não costuma pegar temas polêmicos, né? E aí a gente tem dentro desses temas polêmicos hoje a polarização, né? Os 2 polos, o discurso de ódio, tudo isso, fake news, dentro do fake news, não fora, dentro da política e tal. Então isso dificilmente, porque o Enem ele pega questões que são problemas sociais, né? Que um determinado grupo passa. Então, por exemplo, um ano as pessoas que não tinham acesso ao cinema, outro ano as pessoas que não têm identidade, o indivíduo não tem identidade, né? Dentro da sociedade. Então, a gente tem que pensar nos problemas sociais. Por isso que o depoimento da Duda foi muito importante, ela ensina a gente a sair da bolha, porque às vezes a gente vê o mundo pela nossa bolha, né? Eu não imagino que tem gente, por exemplo, que não tem um documento de identidade, mas caiu no Enem. Eu tive que sair da bolha. Por isso sair da bolha, né? Tem gente, o Brasil é um país com um território imenso, tem de tudo que você pode imaginar, né? Às vezes a gente pensa assim, mas não tem ninguém que, vamos pensar numa outra problemática, não tem ninguém que não tenha acesso à saúde bucal, que na sua cidade não tenha um dentista público. Tem muita gente que não tem acesso à saúde bucal. Tem muita gente que não tem tudo no Brasil. O Brasil tem de tudo. É um país enorme, né? As cidades, eu falo para eles, ribeirinhas aí, que o médico vai uma vez por semana, uma vez por mês, atravessa o barco, chega lá, né? E atende aquele tantão de gente. Então tem de tudo, né? Então a gente tem que pensar nesse todo. É esse todo que cai, porque o examinador, ele quer o quê? O aluno, ele quer observar que esse aluno saiu da bolha. Se ele sabe observar o Brasil como um todo, né? Então essa visão de mundo é que vai ser exigida aí no Enem, tenho certeza. A Silvia, ela está perguntando o seguinte aqui, professora, como fazer o curso de redação com você no começo do ano? Então, eu tenho rede social, Instagram, Prof. Luana Redação. Instagram, Prof. Luana Redação. Depois eu vou falar meu telefone também, é 35 988 93 48 80. 35 988 93 48 80. A gente inicia em fevereiro as novas turmas e as turmas que continuam também. Depois do recesso, a gente volta em fevereiro, né?
Fevereiro a gente vai até os vestibulares, até o fim do ano. Como fazer? A gente tem presencial em 3 Pontas, a aula presencial, e online no Brasil inteiro. Tem alunos de São Paulo, Belo Horizonte, do Brasil inteiro, online. E presencial a gente tem só, por enquanto, na cidade de 3 Pontas. Aí só que eu ainda não organizei nada para o ano que vem. Eu ainda não abri matrícula, né? Tem muitos pais que me perguntam, já tem o preço para o ano que vem? Já tem a prova de bolsas para o ano que vem? Ainda não tenho nada, porque agora eu tô com a minha mente toda voltada para o Enem. Depois do Enem, aí a gente planeja o ano que vem. Tá certo. E a gente espera que tenha o mesmo sucesso do ano passado, quiser. Porque a gente viu nas redes sociais lá as carinhas maravilhosas lá, alcançando aquelas notas altíssimas lá na redação, né? Ai, se Deus Isso quiser. É uma coisa que a gente fica, pessoas que às vezes, eu, no meu caso, por exemplo, pessoas às vezes até que eu não conheço, mas a gente fica feliz da pessoa ter conquistado isso, né? Não é? Pessoa, isso é bom e demais. É bom demais, né? E ver que estudo, né, que às vezes é pouco valorizado, ele abre portas e faz aí a diferença, como eu falo, a redação que faz a diferença. Com certeza. Professora, obrigado, viu, pela presença, tá? E a gente espera uma outra oportunidade de a gente conversar a respeito das bolsas também, tá? Depois a gente agenda uma data pra gente conversar sobre isso, tá? Eu que agradeço. Gente, conversamos hoje com a professora Luana Barbosa. Falamos hoje sobre a preparação para as provas do Enem e também para o vestibular. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece com o oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para sua família? Com o seguro Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Amanhã a gente volta 11h30. Um abraço a todos e até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI